Bora lá, minha gente, falar do ciclo do carbono? Olha aí, o ciclo do carbono se insere em que assunto? Ciclos biogeoquímicos. Mas como a gente está falando de poluição da atmosfera, alguns aspectos da poluição atmosférica envolvem o ciclo do carbono. Então a gente tem que falar do ciclo do carbono para continuar falando de poluição atmosférica, ok? E por falar em ciclo, é importante a gente se lembrar, né, que existe um princípio em ecologia que diz o seguinte, né, a energia flui, mas a matéria cicla. O que significa isso? Significa que a energia utilizada pelos seres vivos não pode ser reaproveitada. Uma vez utilizada, utilizada para sempre. Há um fluxo unidirecional da energia, que vem da luz solar, passa pelas cadeias alimentares, mas não é reaproveitada, tá certo? Diferente dos átomos. Os átomos, eles são reciclados e reaproveitados, tá certo? Então, quando a gente fala em ciclos biogeoquímicos, a gente observa o movimento desses átomos nos ecossistemas, tá? Na parte biótica e na parte abiótica, ok? Então, o carbono é um elemento químico fundamental para os seres vivos, né? O carbono tem um papel central nas moléculas orgânicas que a gente encontra nos seres vivos, ok? Então, é importante que a gente saiba que o carbono ele está presente no ambiente. O maior depósito de carbono do ambiente é justamente o CO2, um gás presente em nossa atmosfera, tá certo? Então é daí, da atmosfera, que os seres vivos retiram carbono para formar suas moléculas orgânicas. E quem é que tem a capacidade, ou melhor, qual é o processo responsável pela retirada desse carbono da atmosfera para que ele entre nos seres vivos e componha aí suas moléculas orgânicas? Bom, o processo que faz isso, minha gente, chama-se fotossíntese, tá? Então a fotossíntese fixa o carbono nas moléculas orgânicas. Você se lembra da fotossíntese? Pois é. A glicose C6H12O6 é o composto orgânico sintetizado a partir da luz solar. Fotoluz, síntese, produção de matéria orgânica, né? Então o carbono, inorgânico, CO2, é retirado da atmosfera e entra nas moléculas orgânicas constituintes dos tecidos vegetais. Legal, professor, mas como é que o carbono chega nos animais? Através da famosa cadeia o quê? Alimentar. Via cadeia alimentar, as moléculas orgânicas passam dos produtores, plantinha, para os consumidores, os animais. Certo ou não? Legal. Mas essas moléculas orgânicas ficam para sempre aí nos tecidos vegetais e animais? Claro que não. Quando um animal morre, o que acontece com as moléculas orgânicas dele? Quando um vegetal morre, quando uma folhinha de uma árvore cai no solo, quando o animal elimina resíduos como fezes, o que acontece com todas essas moléculas orgânicas? Ou melhor, o que acontece com os átomos de carbono presentes nessas moléculas orgânicas? Sofrerão a ação de bactérias e fungos, que são os decompositores. E o que os decompositores farão com essas moléculas orgânicas? Transformarão essas moléculas orgânicas novamente em compostos inorgânicos. Por exemplo, o carbono presente nessas moléculas volta para a atmosfera na forma de CO2. Então vamos ver de novo? Moléculas orgânicas aqui, após a morte dos seres vivos, voltam para a atmosfera por ação do quê? Da decomposição, tá certo? Bactérias e fungos fazem a decomposição e devolvem o carbono para a atmosfera. Que maravilha, né? Fotossíntese, olha aí, fotossíntese retirou o carbono, a decomposição devolveu o carbono, tá? Fotossíntese tira o carbono da atmosfera, decomposição devolve o carbono para a atmosfera. Mas, pessoal, parte dessas moléculas orgânicas são utilizadas não para compor nossos tecidos, mas sim para fornecer energia. E como é que eu consigo obter energia das moléculas orgânicas? Degradando essas moléculas, queimando essas moléculas, oxidando essas moléculas. E esse processo a gente chama de respiração. A respiração celular aeróbia. Professor, quem respira, animais ou plantas? Ambos. Tanto animais quanto plantas fazem respiração.
E você sabe, né? A respiração gera CO2 como resíduo. O gás carbônico é eliminado a partir da respiração. Tá certo, minha gente? Então, ó, um outro canal de devolução do CO2 para a atmosfera é a respiração, ok? Agora dá uma olhadinha nisso aqui. Nem sempre essas moléculas orgânicas de plantas e animais mortos sofrem decomposição. Em algumas circunstâncias, a decomposição não acontece. Por exemplo, quando ocorre um período de glaciação e uma floresta é congelada, esse material orgânico todo não pode ser decomposto, né? E ele se acumula e ele é preservado e forma-se carvão, tá certo? Quando eu tenho esse material submerso, forma-se petróleo. Carvão e petróleo o homem utiliza como combustíveis fósseis. Ele utiliza isso para movimentar seus veículos, para movimentar sua indústria, né? Então o petróleo origina a gasolina, o óleo diesel e tudo isso vai ser queimado, ó, processo de combustão. Certo ou não? Essa combustão também, ó, devolve CO2 para a atmosfera. Mas atenção, esse é um processo antrópico, esse é um processo produzido pelo homem, não é um processo natural, tá? Havia um equilíbrio aqui entre a retirada de CO2 da atmosfera e a devolução de CO2 para a atmosfera. Quando o homem inicia a queima dos combustíveis fósseis, o homem quebra esse equilíbrio, tá certo? E aí eu passo a ter concentrações crescentes de CO2 na atmosfera. E isso vai ocasionar um problema que a gente vai ver já já, chamado aquecimento global, tá certo? Até daqui a pouquinho então.